Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor na nossa terça-feira pet, aqui na companhia do Guilherme Maluf. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde e mais uma terça aí que a gente vai tirar a dúvida do pessoal. É isso aí. Então vamos falar um pouquinho aí dos pets e esclarecer algumas dúvidas. Vamos à primeira interação. Guilherme, o que é a lágrima ácida, não é? E como ela pode ser tratada? Na verdade, a lágrima ácida, o pessoal criou um mito ali, né? A lágrima, o pH dela vai ser o mesmo para todos os cães ali, ou no caso, todos os gatos. O que acontece é que algumas raças têm o ducto nasolacrimal, que é um ducto que sai do olho pro narizinho, que escoa essa lágrima, ele é mais tortuoso. Principalmente Shih Tzu, Pug, cachorrinho com focinho mais achatado, ou cachorrinho com Spitz, que é muito pequenininho, né? Então o ducto é muito fininho. E isso entope, esse ducto entope, e acaba que essa lágrima que era para ser escoada, ela fica aqui, né, fazendo a piscininha aqui na pálpebra. E aí molha essa região. E isso aí pode mudar a cor do pelo, né? Pode causar irritação, pode dar uma alergia aqui, porque fica molhado o tempo inteiro. Então, não é que a lágrima é ácida, né? A lágrima é o mesmo pH. O que acontece é que essa lágrima, que deveria ser escoada, ela fica nessa região onde não deveria estar. Por isso, essas raças específicas, o proprietário tem que ter cuidado de limpeza constante aí. Limpeza, alguns casos tem que desentupir esse ducto, né? A gente precisa avaliar cada caso. E nesse caso, o que seria essa limpeza, né? Como se procede aí? É algodão? Eu prefiro que nem use algodão, gaze, para evitar a chance de uma úlcera de córnea ali, passar muitas vezes. Só com sorinho fisiológico, jogar ali em cima, dar uma lavada boa nessa região, tirar essa lágrima que está aqui na pálpebra. Perfeito. E cada animal vai ter uma constância disso, cada caso é um caso aí para Sim, limpeza. tem animal que vai ser diariamente, animal que vai ser cada 2, 3 dias, tem animal que vai ser 2 vezes por dia. Perfeito. Mais uma interação. Vamos à próxima pergunta. Em Batatais tem algum treinamento de cão-guia? É caro esse tipo de adestramento? Com certeza. Então, guia, né, no caso, seria ali para pessoas com deficiência visual. Isso aí é muito específico, um alto investimento para treinar, preparar, ser aprovado para esse tipo de trabalho. Obviamente que não vai ter em Batatais, é só em grandes centros e lugares específicos mesmo. Tá? Bem, uma Perfeito. coisa bem. Tem várias regras, várias coisas que eles têm que seguir para esse cão estar apto, né? Porque esse cão acaba que ele vai estar no convívio, inclusive em ambientes onde não se é permitido cão, né? Normalmente. Então, esse cão tem que ter todo o trabalho muito específico, é uma coisa, um alto investimento. E normalmente não é você que vai lá e leva o cão para ser treinado, né? São cães já pré-selecionados que são treinados e o Essas, usuário adquire. isso, essa empresa já essas organizações ali, eles já treinam seus cães, a hora que esse cão está apto, pronto, ele vai encontrar alguém que necessita do trabalho dele. Exato. E essa pessoa também passa por um treinamento, não Com é? Para certeza. dar os comandos corretos, para interagir com esse Para animal. conseguir absorver o treinamento do cão também, né? Não é qualquer pessoa que vai conseguir. Então precisa de um treinamento para estar pronto para ambos conseguirem se ajudar. E cada vez mais a gente vê isso, né? A gente fala do guia que é o mais complicadinho nesse sentido, não é? Mas a gente vê hoje também cães treinados para ver se o paciente lá, por exemplo, tem convulsões, Sim. antecipar esses Existem casos. vários treinamentos diferentes, né? Então, nesse caso, a gente está falando especificamente do cão guia, né? Que é para pessoas com deficiência visual. Mas tem cães que hoje são treinados para detectar cheiro ali das doenças, tem cães de trabalho, farejadores que trabalham com a polícia, bombeiro e tudo mais. Então, tem vários treinamentos específicos para o cãozinho. Perfeito. Assim como tem uma vida útil de trabalho, né? Esse cão atua por um período e depois ele é Sim. aposentado. Provavelmente uma pessoa que tem um cão guia, ela vai ter mais do que um cão guia durante a sua trajetória aí. Mais uma interação, vamos à próxima pergunta. De quanto em quanto tempo eu preciso dar banho no meu cão? Vai depender muito do hábito do seu cão, vai depender muito da sua rotina em casa, se ele tem acesso à parte interna só, se ele tem acesso à parte externa, se ele passeia muito, se ele dorme com você na cama.
Isso vai depender dos hábitos, né? Obviamente, se você dorme com ele, ele fica tempo demais na sua cama, vai precisar de mais banho do que um cão que vive no quintal da sua casa. E isso é bem característico mesmo, né? De cada tipo de cão, de raça, Sim, né? da pelagem do cão, se precisa de um cuidado maior, ou um cão de pelo curto e pode prolongar mais. Mas assim, hoje em dia, a pessoa que vive com o cãozinho dentro de casa, que ele mora junto, dorme junto e tudo mais, semanalmente é o ideal. Aí a gente percebe também pessoas que têm feito também um preventivo de rotina, né? Hoje a gente tem, eu estava vendo até esses dias lencinho umedecido, Tem banho a né? seco, tem várias opções ali. O importante é a gente sempre manter uma higiene. Então, se o cãozinho dorme com você, fica no seu sofá, sobe tudo, e ele sai na rua todo dia para passear, obviamente que precisa de um cuidado maior, uma limpeza maior, uma higiene. Perfeito. Mais uma interação. Vamos a mais uma pergunta. Guilherme, eu tenho o hábito de dar pão para o meu cão pela manhã. Isso pode prejudicar ele em algo? Com certeza, né? Se você dá a ração pro seu cachorrinho, pro seu gatinho, e você segue as recomendações ali do saquinho, aquelas recomendações é uma quantidade diária que você tem que fazer. Então, assim, naquela quantidade vai ter a quantidade de carboidrato que ele precisa, de proteína, de vitaminas, de aminoácidos e tudo mais. A partir do momento que você está dando aquela ração e está dando qualquer coisa fora isso, você está, alguma parte, você está dando uma nutrição maior do que precisa, né? Então, nesse caso, carboidrato, por exemplo, no pão, ele já está comendo carboidrato na ração, mas o pão, então é um acúmulo aí e provavelmente ele vai começar a ganhar peso, problemas de colesterol e tudo mais. Então, assim, o ideal é que você siga a recomendação. É a mesma coisa de você ir no nutricionista, pedir uma alimentação balanceada para ela, ó, tal, tudo certinho, e aí você vai lá e coloca um pão no meio da comida. Não vai estar mais balanceada, vai ter mudado totalmente aquele prato que o nutricionista colocou. É a mesma coisa. Perfeito. E de fato a gente começa a ver cada vez mais na rotina isso, né? Cães obesos, justamente Diabéticos, diabéticos. cada vez mais, e é um problema que seria completamente evitável, né? É só você manter a alimentação. Óbvio, eu quero dar um petisco. Primeiro que procure um petisco mais saudável do que um pão. E segundo que não é um pão inteiro que você vai dar, não é todo dia que você vai dar, né? Exato. E conciliar também isso com um exercício, né? A Claro. gente vê até às vezes pessoas que saem um pouquinho da regra, olha, hoje a gente caminhou mais do que o normal, né? Ele brincou mais, Um etc. exercício e uma redução também, né? Caso você tenha consciência que você está dando coisas a mais do que a ração, você reduza um pouco a ração, né? Obviamente que não é o ideal, mas ah, entre dar a quantidade ideal de ração e mais alguma coisa, eu prefiro que você reduza um pouco, já que você não vai abrir mão de dar esse algo além. Última interação desse bloco. Vamos a mais uma pergunta. Guilherme, eu tenho um hábito. Essa foi do pão, foi a última que nós fizemos aí. Vamos à próxima. Por que certos tutores têm o hábito de cortar o rabo do seu cão? Né? O que você acha disso? É um hábito ilegal, né? Hoje é proibido, existe a proibição do CMV, existe essa proibição de você corte orelha, rabo, tudo isso é proibido, né? Eu, como profissional, não posso fazer. Só que a gente vive no Brasil, onde as leis são completamente falhas, né? Em vários setores, não só na veterinária. Então, se você levar em outro profissional e levar em outra pessoa que não tem CRMV, não trará consequências nenhuma, né? A pessoa pode cortar a orelha, pode cortar a cauda e não terá problema nenhum. Se eu for pego cortando a orelha, for pego cortando uma cauda, a não ser que for um procedimento de lesão, quebrou a cauda, né, necrosou por alguma coisa, eu terei problemas com meu CRMV, poderei perder meu CRMV e tudo mais. Então, é proibido, não é legal fazer isso, é ilegal, mas é ilegal para o veterinário. Se você vê um cachorro na rua com a orelha cortada, isso não tem problema nenhum, a polícia não vai fazer algo com você, mas eu, como veterinário, fazer é ilegal. De fato, tudo isso foi feito ao longo dos anos aí com algumas raças específicas por uma questão de estética, não Estético, funcionalidade. estético, né? E é uma estética pra gente, né? Não pra eles, né? Eles não ficam se olhando no espelho e então é uma estética pra gente. Então,
o hábito de cortar a cauda de Pinscher, Rottweiler, cortar a orelha de Pitbull. Isso aí é um hábito estético que a gente adquiriu para eles e hoje é proibido que o veterinário faça isso. Tá? Legalmente, o veterinário não pode fazer isso. Só que não é proibido você ter um cão com a orelha cortada. Então, A legislação não resolveu o problema resolveu de o fato. problema. Tá? E existe alguma raça que nasça de cauda curta já? Não, né? Que eu saiba, não. Todas elas têm uma cauda, pelo menos, um tamanho Aham. justificável. Óbvio, alguns cachorrinhos, desde pequenininho, acontece uma lesão, pode perder aquela cauda, né? Mas, no geral, qualquer cachorrinho que você vê ali com rabinho pequeno foi cortado. Perfeito. E de fato, né, existem de fato lesões que levam aí Sim, a se cortar. A gente vê até alguns animais, né, que por estresse acabam se machucando. sim. Em alguns casos, principalmente cauda, né? A gente vai ver o cachorro com a cauda cortada e não foi estético, foi uma situação que precisou ser resolvida ali, uma necrose na cauda e tudo mais. Só que é aquilo também, né? As legislações não ajudam muito. Então, assim, quando a pessoa quer fazer e vai atrás, procura de fazer, que pelo menos faça isso quando o bicho for muito pequeno, se for fazer, porque não tem ainda formação de osso e tudo mais. Porque tem gente ainda que procura tarde ainda, vai lá e faz cortar a orelha do cachorro que está grande, cauda que é totalmente judiado do animal. Exato. Nas interações, vamos à próxima questão. Cães sofrem com o calor? O que eu devo fazer para ajudar meu cão a enfrentar os dias quentes, Guilherme? Com certeza, sofre muito com calor, assim como qualquer espécie, né? Os animais sofrem com calor ou baixas temperaturas, né? A gente tem que ter os cuidados de acordo com a espécie, né? Os cães sofrem sim, você pode oferecer água corrente às vezes, porque você coloca no potinho e esquenta, então tem aquela aguinha que vai circulando, oferecer ambientes ali onde circula o ar, né? Não deixar ele fechado, não deixar trancado, né? Principalmente água à vontade, né? O tempo inteiro é de calor. Agora, você pode colocar, se ele vive num ambiente interno, né? Ventilador, ar, né? Umidificador de ambiente ajuda? Umidificador, principalmente em épocas que de vive um calor extremo, né? Esse ano melhorou muito, né? Não, tá um ano melhor, mas ano passado todo mundo estava sofrendo com as queimadas ali. Eu lembro que todo mundo comprava um umidificador para casa porque estava impossível dormir, nariz ressecado, para eles também, né? Então, coloque eles num ambiente mais úmido ali para evitar maiores problemas em época de calor. E a gente percebe as pessoas fazendo coisas tipo, olha, um cubinho de gelo na água, às vezes até congelar algum petisco, Frutas, né? frutas. Congelar uma melancia, principalmente frutas que têm teor de água maior, ajuda e vai ser uma diversão também. Perfeito. Ajuda aí uma que você dá algo para ele fazer também nesse período Sim, quente que gastar seja uma energia. refrescante, gastar uma energia e ajuda no processo. Mais uma interação. Vamos à próxima pergunta. Como reconheço que meu cão está envelhecendo? Várias formas. A primeira, você tem que saber a idade, né? De acordo com a idade, a gente já consegue já especificar, né? Então, se o cãozinho está ali de um porte muito pequenininho, ali com 12, 13 anos, você já começa a falar que ele está começando a entrar na velhice. Agora, um cão de porte maior, que vai viver entre 10 e 12 anos, ali com 8 anos já está numa idade mais avançada. E olhar os pelinhos, principalmente do focinho, do rosto ali, vão começar a esbranquiçar, vai começar a emagrecer, né? Perder musculatura, né? Mais dificuldade de correr, de andar, de subir nos lugares que subia, né? Mas principalmente o pelinho, né? Como o corpo deles é inteiro de pelo, vai esbranquiçar os pelinhos. Exatamente. E é rotina mesmo, é como você coloca, né? Cada raça, cada porte de cão vai ter um Saber mais ou período. menos, né? Mas outra coisa que é um fator muito importante na idade, né? São os dentes, né? Você começa a ver cair, perder o esmalte ali, não ficar mais branquinho como era de filhote, tá? Mais uma participação. Vamos à próxima questão aí. Por que o pitbull tem a fama de ser violento? Isso procede?
Mais ou menos, né? O problema do Pitbull é que ele é um cão muito forte, a raça geneticamente ali, que vai ter mais musculaturas, né? Desenvolvido para um cão de força mesmo. E acontece que quando acontece um acidente com o Pitbull, o acidente é muito mais grave, né? Mas assim como um Rottweiler, assim como um Fila, mas é que o acidente é grave, né? Então chama mais atenção. Acredito eu que provavelmente vai ter muito mais acidente com um Pinscher do que com um Pitbull. Só que não machuca, né? A gente tem nas nossas casas ali o Pinscher, o Shih Tzu, várias raças ali que mordem o seu dono, são alguns cães bravos, mas nunca vão fazer uma lesão, nunca serão fatal, né? Uma mordida de um Pinscher, de um Shih Tzu nunca vai ser fatal. De um Pitbull pode ser, e aí acontece que vai sair lá no Cidade Alerta, vai sair em vários programas de televisão que mostram acidentes, essas coisas, e aí viram uma fama de um cão ser agressivo. Mas na verdade acontece com qualquer cão, né? O problema do Pitbull é que pode ser fatal. Exato. E a pressão de mordedor é muito forte também, né? Então isso Com certeza. E o acaba fazendo. estilo também, né? O Pitbull, assim como outros cães de raça maior, eles tendem a morder no pescoço, né? Agora, o cachorrinho de raça pequena, ele morde onde for, na mão, no braço, onde tiver que você chegou perto. Agora, o Pitbull, eles tendem a ir no pescoço e tendem também a, quando morde, não soltar, né? É uma raça que segura e vai até conseguir o seu objetivo, não é de morder e soltar. Então, acaba que o acidente é muito mais grave. Perfeito. Então a fama vem muito justamente, né, do estrago feito Apesar aí. que eu tenho vários clientes e conheço vários pitbulls que são super dóceis, mais dóceis que muitas outras raças. Mas, infelizmente, quando acontece um acidente, é muito mais grave. Exato. Por isso que o manejo, o cuidado tem que ser sempre diferenciado aí, porque a gente sabe, né, não é uma raça que você vai estimular a mordedura. Desde pequeno, entender que existe um líder na matilha e esse líder não é ele, é você. Entender que o pote de ração dele não é dele. Você pode pôr a mão, você pode. Então, desde pequeno. Hábitos do cachorro filhote vão se refletir no cachorro adulto. Então, desde pequeno, você corrigir. Se ele tiver temperamento de querer liderar ali, querer você usar ali as táticas que precisa para mostrar para ele que quem manda não é ele, é você, né? E ter todo o contato ali com pessoas, crianças, pessoas idosas, na rua, outros animais, durante o tempo que é pequeno, né? Não deixar fazer só quando estiver grande. Perfeito. Mais uma interação. Vamos à próxima pergunta. Qual a raça de cão é mais carinhosa? Existe uma raça mais No carinhosa? geral, o pessoal gosta muito ali, né? Para criança, o Golden, né? O Labrador, essas raças são mais de brincar, de estímulo, eles gostam do carinho, eles gostam do contato, né? São raças dóceis e de mais afeto, assim, eles gostam dessa interação com o ser humano. Perfeito. Mas também varia, né? De Varia, vai ter novo, né? Labrador, Golden que Não gosta de criança. terrível e vai ter Chow Chow, por exemplo, que é uma raça que tem a tendência a ser mais agressivo e que é um cachorro super dócil. Então, não existe uma regra, né? Existe uma fama da raça ali, uns estudos ali que mostra que no geral aquela raça, mas sempre vai fugir da regra. Perfeito. E também gerar aquela questão de convivência, né? Olha, se eu pego o cão desde pequenininho, ele tem contato de criança desde pequeno, isso vai ajudar na convivência. Com certeza, né? O que a gente acabou de falar na pergunta passada. O hábito, a forma que você cria o filhote que você adquiriu, vai responder quando ele for adulto. Então, às vezes você tem uma raça super agressiva, um Chow Chow, ou até um Pitbull que a gente comentou agora, e ele foi muito bem criado, ele foi, né, teve um manejo adequado e ele virou um cão super dócil. Às vezes você tem um Pinscher, um Shih Tzu, que é uma raça dentro de casa, que o dono não consegue pegar, né? Que o dono não consegue pôr a mão, que ele morde, né? Então, Perfeito. Última interação do programa de hoje, vamos à próxima pergunta. Guilherme, eu quero ter um cão, mas minha casa tem pouco espaço.
qual cão se adapta mais a espaços pequenos? Os cães de porte pequeno, né? Um Shih Tzu, um Pinscher, um Chihuahua, um Pug, um cão de raça pequena, né? Porém, veja se seu espaço não é tão pequeno até para essas raças, né? Aí você pode optar por um gato, né? Que consiga dar acesso a ele na casa com mais facilidade, ou optar por um animal que seja de aquário, um peixe, alguma coisa menor, um hamster, uma situação assim, depende do tamanho da sua casa, né? Mas para uma casa menor que seja suficiente para um cão de raça pequena, um Shih Tzu, um Pinscher, um Spitz, né? Essas raças que costumam também, com essa criação que o pessoal dá hoje em dia, já viraram raças que já costumaram até ficar no colo, ficar no sofá, que ele já tem até menos movimentação do que um cachorro normal. E hoje a gente percebe também isso, né? Olha, raças que já foram aprimoradas para pequenos espaços e também os pets exóticos, né? Como você citou aí, está entrando cada vez mais no país a história do furão, não é? Que se adapta a espaços. Lembrando que algumas espécies exóticas precisam de autorização, registro e tudo mais, né? Inclusive, a gente tinha essa tendência no passado ali, né? Nossa avó, as tias, sempre tinha ali papagaio, não sei o quê. Esses animais hoje em dia precisam de autorização, registros lá no IBAMA e tudo mais, porque são riscos de eles virem e tomarem seu bichinho, né? Existem hoje, com o registro, tem até alguns tipos de macaco que você pode ter em casa, alguns tipos de aves e tudo mais, mas lembrando sempre dos registros. Algumas outras espécies já estão, né, na nossa rotina e não precisa. Hamster, acho que o furão não precisa, né? Alguns tipos de ratos, alguns tipos de animais, tartarugas, que não precisam, mas alguns outros precisam. Muito bom. E de fato, não é? Dentro desse contexto, não é só autorização, né? A autorização serve também aí para também orientar sobre essa criação, né? Sobre muitas vezes, dependendo do animal, vai ser avaliado se o espaço é adequado. É uma fiscalização ali para entender que, como não são animais da nossa rotina, igual os cães que estão ali há milhares de anos ali na nossa rotina, são animais que precisam de cuidados diferentes, né? E para não deixar o bichinho que é da natureza ficar sofrendo trancado, né? Infelizmente, os cães, para chegarem no que chegou hoje, os gatos para chegarem no que chegou hoje de cuidados, de veterinário, de medicamentos, né? Existiram muitos cães que cresceram, foram criados em gaiolas, né? Cresceram, foram criados em espaços pequenos, com alimentação inadequada, né? A gente fala de milhares de anos, né? de uma relação sendo cultivada. Hoje existem já leis que protegem esses animais, existem leis que punem quem maltrata os animais, punem quem tem um cachorrinho e cria de forma inadequada, né? Mas no passado, com certeza, teve muitas criações que foram de maneira equivocada, foram ruins. Então, para os outros animais que hoje estão entrando na nossa convivência e não passarem por isso também, existe uma fiscalização maior. Guilherme, gratidão sempre aqui pelas dicas, pela conversa, não é? A gente vê aí quantas curiosidades a gente tem sobre pet, né? Parece que toda semana a gente esgotou o tema, vem outras, se renovam, e a gente fica aqui no aguardo do próximo programa já. Eu que agradeço, e assim, é um contato, por mais que existem há milhares de anos esse contato do ser humano com os animais, é recente esse aproximação familiar, né? Do animal viver ali na sua cama, dentro da sua casa, do animal ter a frequência no veterinário, do animal ter esse cuidado como filho, né? Assim como algumas famílias substituíram, né? Tem pessoas hoje que optam por não ter filhos, mas querem ter animais de estimação. Então, assim, essa aproximação é uma novidade, né? Então, a gente tem realmente muitas dúvidas porque o pessoal fica cada vez mais familiar dos animais. É isso. E você sabe que você pode acessar todo o conteúdo do Pergunte ao Doutor pelo nosso portal aí, o educadoronline.com.br, e também pelas redes sociais. Nós voltamos sempre aqui com o nosso Pergunte ao Doutor.
Pergunte ao doutor. Todas as terças é o dia do veterinário. De volta na próxima semana. Oferecimento: VetBoss Clínica Veterinária.